Olá, pessoal. Atendendo a muitas perguntas, dúvidas de várias pessoas, profissionais intérpretes educacionais, quem está começando, o poder público, vários âmbitos da sociedade que têm me perguntado bastante a respeito da comunidade surda, a respeito de como que é o trabalho, a diferença do profissional intérprete, a diferença de quem é o surdo, quem é o deficiente auditivo, como reconhecer, o que a gente precisa estar fazendo para estar identificando essa diferença, o que a legislação ela vem dizer a respeito da comunidade surda. Estou iniciando hoje uma série de vídeos de curiosidades a respeito da comunidade surda, para todos vocês. E o nome desse vídeo vai estar intitulado como Papo de Intérprete. Eu espero que eu esteja atendendo a todas as dúvidas, e se vocês quiserem assuntos novos, coisas novas, podem estar enviando para mim, que eu terei o maior prazer em estar tirando as dúvidas de vocês. O que eu não souber eu vou pesquisar, e o que eu souber, eu tenho certeza que mais de 20 anos de experiências, trabalhando como intérprete educacional e hoje como intérprete empresarial, eu acho que eu tenho bastante coisas a contribuir à sociedade e também para dividir com você. Compartilhar com você, internauta, e compartilhar com as minhas redes sociais, com todas as pessoas que têm curiosidade a respeito de saber. Bom, hoje eu gostaria de conversar com vocês um assunto que tem deixado muita gente curiosa, de cabelo em pé, que é a respeito de quem é o surdo e quem é o deficiente auditivo. De quem é a responsabilidade de acessibilidade linguística desse surdo. Bom, nós temos uma lei que é uma lei muito legal, ela já tem 19 anos essa lei, mas é uma lei que demora 10 anos para o poder público estar se adaptando a ela, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Até hoje, o surdo ainda não tem essa acessibilidade linguística prometida na Lei 10.436 e de 24 de abril de 2002, e eles não têm essa acessibilidade linguística. Bom, o que diz essa lei? Essa lei ali, ela dá direito ao surdo à língua de sinais como o segundo meio legal de comunicação no nosso país. É uma língua com estrutura, com gramática própria, aonde o surdo ele consegue ter uma comunicação básica e intensa em todos os âmbitos da sociedade. Bom, ali dá direito ao surdo à acessibilidade, ali dá direito ao surdo a ter a língua. Mas será que é isso que vem ocorrendo com esse surdo dentro de toda a sociedade? O que vem acontecendo com esse surdo na sociedade? Bom, infelizmente, a mão de obra ela está muito escassa, devido aos baixos salários dos profissionais intérpretes e as cargas horárias exaustivas. Bom, como profissional intérprete, nós intermediamos comunicação. Nós dividimos com as pessoas ouvintes a habilidade de intermediar entre línguas, de trabalhar entre línguas, entre a língua de sinais e a língua portuguesa. E com fluência, com ética, com respeito, nós representamos a voz dos surdos através de nossas mãos. Então, levamos acessibilidade para essa pessoa surda. O que acontece é que é muito fácil a sociedade cobrar o cumprimento dessa lei às grandes empresas e às pequenas empresas, tais como farmácias, tais como mercados, hospitais privados, mas sem contar que teria várias formas de solucionar esses problemas, ou pelo menos amenizar esses problemas, diminuir o problema de falta de acessibilidade linguística. Como poderia ser feito isso? Bom, a Lei 10.436, ela dá direito ao surdo à acessibilidade, mas ela não promove ainda o profissional intérprete. Ela fala as atribuições do mediador de comunicação ali. Mas aí o intérprete ainda não era reconhecido por lei. Essa lei ainda tinha alguns buracos. Então, em 2005, foi criado o Decreto 5626. E dentro desse decreto,
a comunidade surda, ela passou a ter todas as atribuições desse profissional intérprete, todas as habilidades e todas as competências dele, os cursos que ele precisava ter e todas as proficiências e fluências dentro da língua de que ele precisava ter. Infelizmente, a falta de mão de obra vem fazendo com que o poder público sucateie a nossa profissão. Peguem pessoas sem habilidade e competência, pessoas que têm apenas cursos de Libras, sem quaisquer fluências, para poder estar intermediando comunicação. E o surdo, por sua vez, ele acaba aceitando esse tipo de trabalho barato, porque ele não tem condições de pagar, em sua maioria das vezes, ele não tem condições de pagar por esse serviço prestado de acessibilidade. Imagine você que o surdo é um estrangeiro dentro do próprio país. Ah, mas existe a lei da inclusão. A lei da inclusão, ela fala a respeito da acessibilidade linguística. Ela fala a respeito da acessibilidade dentro da Libras. E ela fala do surdo como se ele fosse deficiente auditivo. Caros internautas, sinto muito lhe informar, mas surdez é um ato cultural. O surdo, ele não é considerado, diante da Lei 10.436, uma lei criada para ele. E o Decreto 5626, como uma pessoa deficiente auditiva. Se ele faz uso da língua de sinais, se ele tem identidade surda, se ele vive dentro da cultura surda, se ele se vê como surdo, ele é surdo, não deficiente auditivo. E ele tem direito à acessibilidade. Se o nosso país tem duas línguas distintas, a língua portuguesa e a língua de sinais, seria muito egoísmo de nossa parte que nós ignorássemos a comunidade surda, a língua de sinais. Uma língua visoespacial que é muito, muito, muito importante para a comunicação e acessibilidade em todos os âmbitos da sociedade. Bem, se me lembro bem, disse que tem uma forma da gente amenizar esse problema. Como a demanda é muito grande e a mão de obra escassa, é precária, eu acredito muito nos centros auditivos, ou seja, nos centros de intérpretes. Vocês já ouviram falar num centro de interpretação em Libras? Em São Paulo tem o ICOM. O ICOM é um programa onde eles promovem a acessibilidade de pessoa surda. A Vivo também tem um programa de acessibilidade, é um 0800, mas está sempre congestionado porque é muita gente ligando. O nosso país tem cerca de 10 milhões de pessoas surdas, segundo o censo de 2016. Olha quanto tempo já passou. E tem cerca de 30 milhões de deficientes auditivos, que isso fique bem claro. O deficiente auditivo, ele não se resume à identidade surda. Ele não usa a língua de sinais. Ele usa a língua portuguesa como sua primeira língua. E ele está inserido na sociedade como uma pessoa ouvinte. O surdo não. O surdo, ele faz uso da língua de sinais, se vê dentro da sociedade como pessoa surda. Isso é muito importante que cada um de vocês preste bastante atenção nisso. Uma coisa muito importante que eu gostaria que vocês compreendessem, que esses centros auditivos, eles amenizariam tanto as grandes empresas, os microempresários, né? Tanto os pequenos empresários, os microempresários, tanto as grandes empresas, as grandes multinacionais. Porque o que acontece? Vamos supor, vamos colocar a nível de município. Dentro do seu município, quantos surdos tem? Pense bem. Senhor prefeito, senhores vereadores, vocês, poder executivo, poder legislativo, pensem bem em quantas pessoas surdas tem no seu município. Quantos são seus eleitores? Quantas dessas pessoas surdas votam? Pense em como essas pessoas pagam seus impostos como qualquer outra pessoa. Se essas pessoas passam por isso, elas poderiam ter acesso a esse CIO de forma gratuita, com a verba destinada do governo, que vem justamente para a educação especial, para uma educação inclusiva.
Vocês poderiam criar um CIL, seria uma mão de obra mais barata para os cofres públicos, porque essa central teria uma quantidade X de profissionais intérpretes. E essa quantidade X de profissionais intérpretes se revezariam em atender os surdos por um 0800 ou por uma videochamada em todos os âmbitos daquele município. Se o surdo vai ao veterinário, o veterinário não sabe como falar com ele. O veterinário vai lá, aciona aquele número, liga para essa central e ali vai haver intermediação de comunicação. O surdo foi na farmácia, ele não consegue entender o que o farmacêutico está explicando sobre os horários de medicação. Então, ele também vai ter acessibilidade. A farmácia liga para essa central e essa central vai poder trazer acessibilidade para essa pessoa surda. Olha só que bacana. A pessoa surda, ela passou mal, chegou na UPA, chegou no hospital e ela não tem acessibilidade, ela não tem como dizer o que ela está sentindo. Ela não tem como dizer quais são os sintomas. Não tem como a pessoa, o médico, a equipe de enfermagem fazer uma anamnésia dela. E o que eles podem fazer então? Liga para essa central e essa central vai tornar possível a acessibilidade àquela pessoa surda. Então, pessoas, vamos compreender que existem sim direitos desses surdos de terem sim acessibilidade em todos os âmbitos. Mas a demanda é muito grande e a mão de obra é escassa. E os profissionais intérpretes, eles não estão ali como se fosse um formigueiro disponíveis para trabalhar em todos os âmbitos. A exigência de habilidade e competência é muito grande. E é importante. Exige estudo, exige fluência, exige ética, exige responsabilidade. Não é qualquer profissional que pode ser colocado ali. Uma criança surda ou um adulto surdo, uma pessoa surda, ela demora até, em média, 7 anos para obter fluência em língua de sinais. Nós, ouvintes, talvez demoremos um pouco mais. Você saber sinais soltos e um português sinalizado não significa que você seja fluente em Libras. Respeite a comunidade surda. Respeite a nossa profissão. Respeite a todos os momentos de estudo, pesquisa que nós tivemos para incluir a comunidade surda. Nos nossos tempos de luta, de batalha. Tirar fotos, mostrar o seu trabalho em redes sociais não vai fazer com que a comunidade tenha acessibilidade. Mas vai fazer com que aquela comunidade seja vista como deficiente ou especial. E ainda o que há 164 anos atrás, quando o INES foi construído em 1857, aquela mente tradicional, plástica, engessada, onde o surdo é dado como incapaz, o pobrezinho, que não pode enfrentar e vencer todas as barreiras. Fica essa dica. Pensem bem em o que vocês podem fazer para melhorar, para dar acessibilidade à pessoa surda. E surdos, ano que vem é eleição. Pensem bem em quem vocês vão votar. Quem é a pessoa que está lutando por você e pela sua comunidade? Esse discurso não é um discurso político. Que fique bem claro isso. É um discurso informativo. Informativo aonde você, representante político, representante público, pode estar promovendo a integração da cultura na comunidade surda. Deus abençoe e até o nosso próximo Papo de Intérprete.